Olá, meu nome é Gabriela Costa, sou aluna do professor Éder Guidelli e irei apresentar sobre o projeto Desenvolvimento de Agentes Carreadores de Drogas baseados em nanotubos de aloesita e nanopartículas metálicas. A aloesita é um mineral inorgânico natural que apresenta diversas aplicações. Os nanotubos de aloesita são argilas de ocorrência natural que possuem estruturas nanotubulares, sendo que muitos recursos dos nanotubos de aloesita, como sua cavidade em nanoescala, a baixa densidade de grupos de hidroxila em sua superfície, os fazem ser uma alternativa atraente a outros materiais. Além disso, sua abundância e custo barato também aumentam sua utilidade. Outras vantagens dos nanotubos de aloesita consistem em suas características de serem bons carregadores de drogas, tendo uma alta capacidade de absorção, alta estabilidade em meios biológicos, baixa toxicidade, boa biocompatibilidade, além de ser inofensiva ao meio ambiente. A cavidade vazia dos nanotubos de aloesita funciona como um bom nanoreservatório para a captação de agentes químicos ativos. Sua superfície química também permite que uma grande variedade de substâncias possa ser carregada, em que sua superfície externa é composta em sua maioria por grupos siloxanos, possuindo carga negativa, e sua superfície interna por vários grupos funcionais, possuindo carga positiva. No entanto, embora possua superfícies quimicamente ativas, não apresentam nenhuma propriedade óptica ou magnética significativa que permitam que os nanotubos de aloesita possam ser estimulados fisicamente para controlar a entrega de drogas. Nesse contexto, nanopartículas metálicas apresentam potencial terapêutico e possuem propriedades ópticas notórias devido à existência de elétrons livres na banda de condução, em que a oscilação coletiva desses elétrons pela interação com o campo elétrico da luz é responsável pela banda de ressonância plasmônica e, portanto, pela absorção e/ou pelo espalhamento da luz incidente em bandas bem determinadas do espectro visível, permitindo que sejam aplicadas em tratamentos de fototermia, por exemplo. O objetivo do projeto consiste no uso de nanopartículas metálicas no revestimento dos nanotubos de aloesita com finalidade de aumentar a eficiência no carregamento das drogas, verificando dessa forma se as nanopartículas de prata e ouro possuem afinidade com a superfície externa dos nanotubos de aloesita e estudando o uso dos nanotubos de aloesita revestidos de nanopartículas metálicas no carregamento de drogas. Diferentes procedimentos foram realizados para tentar recobrir os nanotubos de aloesita com nanopartículas metálicas. Para isso, tendo em vista que a superfície externa dos nanotubos de aloesita é negativa e as nanopartículas de prata e ouro também apresentam um potencial negativo na sua superfície, então os nanotubos de aloesita foram ressuspendidos em uma solução que tem uma molécula com carga positiva, no caso a quitosano. Dessa forma, foi feito o procedimento para que crescessem 3 bicamadas de nanotubos de aloesita recobertos com a solução de quitosano e nanopartículas metálicas. No caso, nanopartículas de prata, nanopartículas de ouro e nanobastões de ouro. Contudo, para os nanobastões de ouro, por possuírem potencial positivo em sua superfície, a solução de quitosano não foi utilizada. Parte das amostras foram secas no forno a vácuo a 100 graus Celsius para serem feitas medidas de seu espectro de reflectância. Para o preenchimento dos nanotubos de aloesita com algum medicamento, foi utilizada a curcumina. E como a curcumina apresenta um potencial negativo e a superfície interna dos nanotubos de aloesita é positiva, uma proporção de nanotubos de aloesita puros e de nanotubos de aloesita revestidos de nanopartículas metálicas foram ressuspendidos em uma solução de curcumina e dispostos num frasco de vidro. O processo de aplicação de vácuo nitrogênio foi feito 3 vezes, para que o ar fosse retirado do interior dos nanotubos de aloesita e a curcumina preenchesse a cavidade vazia. A análise termogravimétrica se trata de uma técnica termoanalítica que acompanha a variação da massa da amostra em função da programação de temperatura. Então, as amostras foram secas em um forno a vácuo a uma temperatura de 40 graus Celsius para que essa análise fosse realizada, tornando possível a identificação da presença de cada componente. Na tabela ao lado constam as amostras enumeradas e seus respectivos componentes. Foram medidos os espectros de absorbância das soluções de nanopartículas metálicas utilizadas para o crescimento das bicamadas das amostras 1, 2 e 3 apresentadas nas figuras abaixo. E a partir desses espectros pode-se perceber o aparecimento da banda plasmônica das nanopartículas de prata, próxima de 415 nanômetros, a banda plasmônica das nanopartículas de ouro em 520 nanômetros, e para os nanobastões de ouro, observa-se a banda da oscilação transversal em 530 nanômetros e a banda da oscilação longitudinal em 730 nanômetros. Portanto, tendo em vista as bandas de ressonância plasmônica das nanopartículas metálicas, com as amostras secas no forno a vácuo,
Foram medidos os espectros de reflectância das amostras 1, 2 e 3 e a amostra 4, contendo os nanotubos de aloesita lavados, foi utilizada como referência para que fosse possível verificar a aderência das nanopartículas metálicas na sua superfície. A figura 2 apresentada mostra os espectros de reflectância obtidos. E como os mínimos de reflectância correspondem aos máximos de absorção, é possível relacionar os gráficos da figura com o esperado. Assim, percebemos um máximo de absorção em 590 nanômetros do espectro de reflectância da amostra 1, verificando uma banda plasmônica em um maior comprimento de onda. No espectro da amostra 2, tem-se um máximo de absorção em 620 nanômetros e na amostra 3 percebe-se um máximo em torno de 550 nanômetros e outro bem nítido, próximo de 700 nanômetros. Desse modo, é analisado que, de fato, as nanopartículas metálicas foram depositadas na superfície dos nanotubos de aloesita. Com o intuito de identificar a presença da curcumina nas amostras 5, 6, 7 e 8, a análise termogravimétrica foi feita. Através do que foi observado nos espectros de reflectância, em que os picos mais característicos se apresentaram na amostra de nanotubos de aloesita com nanobastões de ouro, foram feitas medidas de TGA das amostras 3 e 8 com o intuito de verificar a diferença da perda de massa da amostra com e sem a presença da glucomina. Com os dados da figura direita, pode-se verificar que a amostra 3 apresentou uma perda de massa de 14,95% a 600 graus Celsius e depois da adição de curcumina na amostra, ou seja, para a amostra 8, a perda de massa a 600 graus Celsius foi de 15,86%. Dessa forma, como houve uma maior perda para a amostra carreada com curcumina, essas medidas podem indicar a presença de curcumina na amostra. Contudo, como se trata de uma diferença pequena, sugere-se a implementação de novos métodos para fazer esse carreamento e o mesmo ficar evidente ao serem feitas as medidas. A partir dos procedimentos experimentais realizados, a metodologia utilizada para revestir os nanotubos de aloesita com nanopartículas metálicas foi aperfeiçoada. Assim, ao serem feitas bicamadas dos nanotubos de aloesita e de nanopartículas metálicas, ou seja, nanopartículas de prata, ouro e nanobastões de ouro, através das medidas de reflectância, as bandas de ressonância plasmônica características dessas foi identificada, indicando sua deposição na superfície dos nanotubos de aloesita. Por outro lado, a análise termogravimétrica indicou uma maior perda de massa para a amostra em que havia presença de curcumina, como era esperado. Entretanto, essa diferença foi bastante pequena, sugerindo ser necessário um aperfeiçoamento do método para a verificação desse carreamento. Portanto, os resultados obtidos confirmam a possibilidade do revestimento dos nanotubos de aloesita com nanopartículas metálicas e seu potencial uso para o carregamento de drogas. E aqui estão algumas referências que foram utilizadas.